Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula, onde nós falamos dos processos de formação dos nossos ácidos nucleicos. Primeiro falamos da replicação, também chamada de duplicação, onde é confeccionada uma dupla fita de DNA. Usando como molde essa molécula de DNA, nós falamos também da transcrição, que é o processo onde se forma uma molécula de RNA. E vimos também que a transcrição ela pode ser feita com uma espécie de reengenharia, né? Ela pode ser feita utilizando-se uma enzima chamada transcriptase reversa, onde nós conseguiríamos moldar, fazer uma fita de DNA usando como molde uma fita de RNA. E hoje nós vamos falar da continuação disso, vamos falar do código genético em si e da tradução, que é o processo final desse quebra-cabeça de duplicação, transcrição, tradução e finalmente os aminoácidos que juntos vão formar proteínas. Bom, nós sabemos que existem 4 tipos de macromoléculas, né? Os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos e as proteínas. Bom, os lipídios e os carboidratos, eles não têm uma especificidade. Eles são usados por diversos organismos. Você pode pegar a glicose, por exemplo, um fermento, e vai ser a mesma glicose que a gente vai achar em um outro ser vivo, como nós, por exemplo. Você pode pegar o panículo adiposo do rato, vai ser o mesmo panículo adiposo que você vai achar no elefante. Então, carboidratos e lipídios, eles não são específicos de uma espécie. Mas quando nós falamos de ácidos nucleicos e proteínas, aí sim, nós estamos falando de macromoléculas bem específicas. A bem da verdade, nós podemos até dizer que as proteínas determinam o fenótipo de um ser vivo, né? Como? Primeiro que elas têm o papel estrutural, né? E são mediadores e reguladores metabólicos também. Agem como enzimas, como hormônios, como por exemplo a insulina, que é um hormônio proteico. Tá? E o código genético em si? Bom, o código genético nós podemos explicar como se fosse um alfabeto. Nós temos o nosso alfabeto, nós temos os nossos códigos, que são os nossos símbolos, né, que são as nossas letras. Nós temos 23 letras do nosso alfabeto. E com elas nós conseguimos formar esse monte de palavras que nós conhecemos e que tenham um significado. Dentro de cada língua, né? Por exemplo, dentro do português, nós escrevemos uma palavra qualquer, está escrito ali aminoácidos codificados, todo mundo sabe que ou pelo menos todo mundo consegue ler, consegue decodificar isso aí como uma palavra do seu idioma. No código genético, nós também temos essas letras, só que nós temos basicamente 4 letras. Quais são? A adenina, a citosina, a guanina e a timina. Isso no DNA. No RNA, nós vamos expressar também retirando a timina e inserindo a uracila, que seria o símbolo desse, vamos dizer assim, desse idioma do nosso código genético. Tá? Vale lembrar que cada 3 sequências dessas bases aí, nitrogenadas, nós vamos ter uma estrutura chamada códon. Então, nós temos aqui um exemplo dos códons do DNA. Tem aí o CCA, ou seja, citosina, citosina, adenina. O aminoácido que esse códon faria, ou melhor, na transcrição desse códon, nós teríamos a guanina e uracila, porque nós sabemos que no RNA nós não temos a timina que parearia ali com a adenina. Lembre-se que o pareamento é adenina-timina, citosina-guanina. Mas no caso aí, nós teremos citosina-citosina pareando com quem? Guanina-guanina, correto? E a adenina?
não pareará com a timina, pois não existe timina no RNA, ela é exclusiva do DNA. Então, nós teremos a uracila. E isso vai codificar um aminoácido, um tipo de aminoácido. Quem? A glicina. Vale lembrar que os aminoácidos, um montão de aminoácidos, conjunto de aminoácidos, vão formar o quê? Vão formar as proteínas. De maneira que nós temos alguns aminoácidos específicos e desses nós vamos formar um montão de proteínas. Nós temos, por exemplo, aí no exemplo nós temos a serina, a glicina, a alanina, a fenilalanina, mas tem também a serina, a valina, treonina e diversos outros aminoácidos. Tá? Isso vai ficar mais claro aí na próxima tabela que eu vou mostrar para vocês. Nós temos essa tabela com o quantitativo completo de aminoácidos. Esse seria o nosso código genético. E notem que a cada códon, a cada 3 letrinhas dessa aí, nós temos um códon. Mas olha lá, no canto superior esquerdo, por exemplo, ou seja, uracila, uracila, uracila. Eles estão formando um aminoácido chamado fenilalanina. Uracila, uracila, adenina. Estão formando o quê? Um aminoácido chamado leucina. Mas notem que tanto a fenilalanina quanto a leucina também podem ter outras estruturas. Se eles podem ter outras estruturas, isso significa que nós temos aí uma variação dentro do próprio nome. É como se eu chamasse uma pessoa por 2 nomes completamente diferentes, ou melhor, eu escrevesse o nome dessa pessoa de formas diferentes dentro desse nosso linguajar novo. E o que seria isso? Isso seria uma degeneração. Por isso mesmo que o código genético ele é chamado de degenerado. Outra característica fundamental do código genético é o fato dele ser universal. E o que é isso? Bom, degenerado nós já vimos. Ele pode ser escrito de várias formas aí. E o universal? Universal porque acredita-se que em todo o universo todos os seres sejam formados por essas moléculas aí. Tá? Então, o código genético ele é degenerado e é universal. E como que a gente sabe sobre essa formação dessas letrinhas aí, dessas palavras? Bom, nós vamos ter alguns aminoácidos que vão fazer para a gente o quê? Vão começar a montar uma proteína. Lembra que eu falei que vários aminoácidos juntos formam uma proteína? Então, nós vamos ter que ter um começo, que tem que existir um começo e um fim para essa proteína. Ela não pode ser codificada ad eterno. Pois bem, o começo dessa proteína, em geral, ela é formada por um códon que nós chamamos de metionina. Tá? Vocês conseguem achar metionina aí na tabela de vocês? Tic-tac, tic-tac. Acredito que seja uma grande confusão nesse momento achar essa metionina, né? Achar esse começo de códon aí. Bom, vou facilitar. Está na letra A do canto inferior esquerdo, logo acima do G. Então, nós temos a metionina aí. Quando nós achamos essa metionina, significa que nós começamos a traduzir uma proteína. Começamos a confeccionar uma proteína. E a ela vão se juntando vários desses aminoácidos. Notem que eu posso fazer aí várias combinações. Vocês veem essas combinações lá, por exemplo, combinações e arranjos, né? Na aula de matemática. Isso nós vamos aplicar aqui também. Como? Um conceito simples. Se você montar quebra-cabeças diferentes aqui, você pegar sequências e encaixá-las de forma diferente, você vai ver que as combinações aqui são inúmeras. Pois bem, e na hora de parar isso aí? Bom, na hora de parar, a gente diz que existe um códon que é um nonsense. Aí, no caso, ele está como sem sentido. Ele é também chamado de stop códon. Né? Quando você acha a sequência UAA, UAG ou UGA, essa sequência
de proteína foi determinada. E aí ela vai se soltar do restante e numa nova sequência vai ser produzida ali. Notem que nós podemos ter também sequências que não estão expressando nenhuma proteína. Se eu não tiver um códon de início e um códon de fim, vamos supor que eu comece lá com a leucina CUC, citosina, uracila, citosina. E eu emparelhei várias treoninas, emparelhei vários aminoácidos, mas eu não emparelhei ainda o quê? A metionina. Isso significa que eu não comecei a traduzir nada, não comecei a confeccionar nenhuma fita de proteica. Tá? Isso fica bem claro aí nessa arte que tem aí, nesse slide. Esse slide, aliás, foi tirado da própria apostila de vocês. Vocês veem lá o processo de replicação já feito lá no DNA, a transcrição e, posteriormente à transcrição, fazendo-se a tradução. Se eu tenho códons que façam sentido, eu vou traduzir. Se eu não tenho, eu não vou traduzir. Se eu tenho também um códon, isso significa que eu tenho uma palavrinha diferente desse vocabulário aí. Eu tenho o tal do anticódon. O que é um anticódon? Bom, o anticódon é aquela sequência que vai se juntar ao códon carreada pelo RNA transportador. O RNA transportador, ele vai olhar aquela sequência ali e vai falar, opa, esse aqui eu posso parear. Como é que ele vai parear? Usando aquele nosso conhecimento. Citosina com a guanina, timina com a adenina. Se eu estou fazendo um códon de RNA, eu não terei o quê? Não terei a timina e terei exclusivamente a uracila, ok? Bom, e essa tal dessa tradução, como a gente fala, ela ocorre justamente pareando-se essas sequências aí. No total, pessoal, nós temos aí cerca de 20 aminoácidos, tá? Utilizados na síntese de proteínas. São 20 aminoácidos no total, alguns deles são essenciais, que nós chamamos, e outros são naturais. Os naturais são aqueles, nós veremos isso um pouco mais adiante, mas os naturais são aqueles que nosso próprio corpo ele já consegue produzir. E existem aqueles que nós temos que buscar aonde? Na alimentação, e esses são chamados essenciais. Ok? Logicamente, para todo esse trabalho, nós vamos precisar de quem? Precisaremos dos RNAs. Lembre-se daqueles RNAs. Nós temos o RNA mensageiro, que é aquele que traz a informação de como será essa sequência. E quem dá essa informação? O DNA, que é o manda-chuva da célula. Temos também o RNA transportador, que é esse que vai transportar os anticódons lá. E teremos também o RNA ribossômico ou ribossomal, que esse é o que vai efetivamente montar essa sequência. É o que vai efetivamente traduzir, vamos dizer assim. Nós temos também uma estrutura que nós chamamos de exons e introns. O que são esses exons e introns? Tanto se fala aí que eles espaçam, que eles têm um splicing, que eles podem transcrever ou não. Vamos tentar desmistificar isso aí. Isso ocorre somente em que tipo de célula, pessoal? Nas células eucarióticas, tá bom? Somente nas células eucarióticas nós vamos ter esse tipo de sequência sendo feita. Cada um desses genes ele vai ser constituído de uma região codificadora. Estão vendo aí que cada um codifica algo. Codifica o quê? Aqueles códons que nós estávamos vendo lá. Bom, essas regiões codificadoras nós vamos chamar de exons, aonde algo está acontecendo realmente. Aonde nós temos o quê? Onde nós temos uma sequência entre metionina e aquele nonsense. Lembram disso? Bom, e as regiões
codificadoras. Nós vamos chamar de introns. Essas aí, após o processo de transcrição de uma molécula de RNA, vai ocorrer um mecanismo que nós chamamos também de splicing. O que é splicing? É a remoção dos fragmentos não codificantes. Lembra que eu falei para vocês que pode ter uma sequência enorme lá de aminoácidos, mas eles não estão codificando nada. Por quê? Porque eles não estão entre aqueles dois tipos de sequências, de códons. O códon de início, o start códon, e o códon de fim, o nonsense ou stop códon. Vai lembrar que no início da montagem dessa proteína, a metionina entrará, mas o stop códon não. O stop códon, quando a sequência encontrar aquele stop códon, ela já vai se desligar, não é isso? E ali nós vamos formar a nossa proteína. Bom, pessoal, bastante confuso esse processo, né? Eu acho que deu para nós dirimirmos algumas dúvidas aí, e o restante nós poderemos ver aonde? Poderemos ver no nosso material de apoio. Lembre-se sempre que vocês podem tirar dúvidas comigo a qualquer momento pelo nosso grupo, ou mesmo individualmente, podem chamar lá no privado, que eu estou à disposição, e também na nossa apostila. Um grande abraço, fiquem com Deus e protejam-se, cuidem dos seus.